O sábado pode ser um dia triste, como é para muitas pessoas, mas pode ser um dia também de alegria. Pode ser um dia de solidão, pode ser um dia de bênção. Depende da decisão de cada um. Depende da sua decisão. Todos os dias podem ser iguais, mas todos os dias podem ser diferentes. Isso não depende de Deus, não depende das outras pessoas, mas isso depende de nós, da maneira que nós encaramos o dia que está começando. Levante sua cabeça neste sábado, levante a cabeça. Se você caiu, como diz o ditado popular, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, levante a cabeça, porque Deus, Ele é contigo. E caso você diga, Deus não tem sido comigo, saiba que Ele pode ser contigo. Ele quer ser contigo. Ele quer e Ele vai lhe ajudar a sair dessa situação em que você se encontra. Bom, nós aqui da Alemanha estamos à sua disposição para lhe atender, para lhe ouvir, para lhe ajudar. 0176-847-87155. Entre em contato conosco através desse número, a nossa central de atendimento aqui na Alemanha, e nós vamos orientar a cada um de vocês, tá certo? Vamos acompanhar agora casos verídicos de pessoas que chegaram na Universal no domingo com a vida totalmente destruídas, sem força, sem esperança, caídas, mas elas decidiram se levantarem confiando em Deus. A única coisa mesmo que eu estive inseguro foi mesmo com respeito à relação, o que ela sentia por mim. Então isso deixou-me ali por um período desacreditado na relação. Cuidava das coisas de casa, das coisas dele, e para mim isso era demonstrar o amor que eu tenho por ele. Como é que ele não consegue ver que eu o amo, não é? O que eu estava à espera é que ela fosse mais carinhosa. Eu cheguei a ter pensamentos de divórcio, cheguei a ter pensamentos de me separar dela. A minha infância realmente foi muito conturbada porque os meus pais tinham um relacionamento muito instável. Viviam em discussões, o meu pai infelizmente tinha alguns relacionamentos fora de casa e eu cresci a ver este desentendimento entre eles os dois. Então a minha infância não foi muito boa derivado a isso. Bastante brigas, bater, não é? Agressão física, agressão verbal. Eu fechava-me no que diz respeito a esse problema, não transparecia para ninguém. Mas eu era muito triste, vazia, complexada. Eu tive muitos relacionamentos frustrados porque eu queria suprir uma necessidade, uma atenção que eu não tive, não é? Na minha infância, dentro de casa. Então eu buscava essa atenção nos relacionamentos. E não dava certo, eram muitos realmente e eram todos frustrados, ou porque eu não gostava, ou porque a outra parte gostava, era assim, dessa forma. A minha infância foi uma infância difícil, ela foi uma infância sem muita referência. Nós vivíamos assim numa família com tias, primos, não tinha assim um exemplo de pai, mãe, irmãos, não é? Apesar de eu ser o mais velho, não tinha por onde me espelhar como homem.
E isso fazia com que a minha vida não tivesse assim uma direção, não é? Quando comecei a namorar, por não ter uma infância fácil, uma infância em que houve uma introdução do que isso seria, eu comecei da forma errada. Primeiramente, eu comecei a relacionar-me já de uma forma mais íntima e não era suposto, porque o ter namoriscos até era algo normal na minha idade, só que não deveria ter sido daquela forma, porque eu achava que o namoro era assim. E foi entrando um relacionamento atrás do outro, e isso foi criando cada vez mais um vazio dentro de mim, porque eu namorava, não era feliz, não conseguia confiar sequer, porque a gente começa uma coisa e já está no final dela, então chega um ponto que muito rápido perde a graça. É uma necessidade da gente trocar ou passar para uma fase seguinte. E isso foi se acumulando. E cada vez que isso acontecia, dentro de mim ainda o vazio era maior, porque eu não era realizado. Eu comecei a frequentar a Igreja Universal através da minha mãe e com o decorrer das reuniões, o que o pastor falava, aqueles ensinamentos e conselhos, eu fui ouvindo, eu fui acatando, não é? E numa determinada momento aquilo despertou o meu interesse de querer mudar, de não querer ser mais assim. E então eu realmente decidi entregar-me por completo, deixar os relacionamentos que eu tinha e me voltar para Deus, fazer o que Deus me pedia naquele momento, o que é que Ele esperava de mim. E foi aí que eu me fui transformando, de dentro para fora. Com o decorrer do tempo, eu fui ouvindo falar das palestras que eram feitas na terapia do amor. Então, eu decidi participar, porque eu queria aprender, não é? Queria aprender a ser uma mulher de Deus, uma esposa, encontrar um homem, não é que seja certo, mas eu ser a pessoa certa para ele, não é? E então, ao participar das palestras da terapia do amor, conheci o meu esposo, nós namoramos, noivamos, casamos. Comecei a perceber que ali havia algo que eu tinha para aprender que podia mudar. Comecei a perceber ali esses defeitos, essas falhas da minha infância que eu tive, comecei a perceber ali que haviam coisas que podiam ter sido diferentes e que eu ainda tinha uma chance de mudar as coisas. O que me trouxe isso foi o Espírito Santo, não é? E é tudo que eu tenho, é a coisa mais valiosa que um ser humano pode ter, porque nos fortalece, nos purifica no dia a dia. Para tudo que nós vivemos, Ele tem sempre uma coisa ali pronta para nós, sempre. E dentro de tudo que eu estava a aprender, tentei começar de uma forma diferente, que fez toda a diferença. Toda a diferença, porque comecei a namorar com a minha esposa com o objetivo de casar, coisa que eu nunca tinha feito antes. Eu nunca pensei em casar, e a única vez que eu pensei em casar, casei-me, que é mesmo assim. E foi tudo diferente. Quando eu comecei a ter a vida de casado, em que eu era o homem da família, que tinha que estar com a minha esposa, ali é que eu comecei a perceber as dificuldades. A única coisa mesmo que eu estive inseguro foi mesmo com respeito à relação, o amor dela, o ela amar-me, o que ela sentia por mim. Então isso deixou-me ali por um período um pouco frustrado, um pouco desacreditado na relação. O que eu estava à espera é que ela fosse mais carinhosa, que ela fosse mais calorosa, não é? E eu não encontrei isso, né, no início. Isso mexeu comigo. Eu cheguei a ter pensamentos de divórcio, cheguei a ter pensamentos de me separar dela. Ele cobrava esse afeto de mim, mas eu, logo na primeira, eu percebi assim, não sou eu, é ele que está mal. Olha o que eu faço para ele, eu amo, como é que ele não consegue ver que eu o amo, não é? Que eu fazia muito, eu cuidava das coisas de casa, das coisas dele, e para mim isso era demonstrar o amor que eu tenho por ele. Só depois é que eu fui percebendo que realmente eu tinha que equilibrar aqui a situação, que eu tinha que dar isso também para ele, porque estava a gerar uma insegurança da parte dele no nosso casamento, um conflito.
E eu fui me lembrando do que era ensinado, do que eu aprendia também naquele momento, e eu fui melhorando, não é? Tentar ali chegar a um equilíbrio. E eu também esforcei-me para entender a linguagem dela, entender que quando ela cuidava das minhas coisas era uma forma que ela tinha de amar e que o meu passado não nos estava a favorecer. E eu não podia fazer comparações com o meu passado. Tudo isso eu tive que enquadrar, e isso tudo só foi possível na terapia do amor. Perceber, fazer essas ligações, ouvir alguém a falar como se me conhecesse e aprender ali foi fundamental. Porque no fundo, o Espírito Santo é que dá a direção de tudo, e ele nos repreende quando nós estamos errados e nos orienta o que temos que fazer. E íamos nos quebrando. Eu falo por mim, eu ia-me quebrando, não é? Para as coisas irem melhorando. Não deixava ficar ali a discussão e ficar de costas virada para ele ou ficar chateada. Hoje o meu relacionamento com o meu marido, ele é bom, é um pedacinho do céu em casa, somos uma família feliz, nós nos compreendemos um ao outro, passamos por lutas, passamos por várias dificuldades, mas estamos ali um para o outro, um cai, o outro ajuda a levantar. Abaixo de Deus, a minha esposa é tudo para mim, ela representa tudo. Não há ninguém mais importante do que ela na minha vida. Hoje fomos pais, inclusive tenho uma filha, e até em algum momento pensei, porque era uma experiência nova, e pensei, ok, sou pai agora, será que a minha esposa ficará em segundo plano, que é o que mais a gente ouve? Mas não, ela continua a ser a minha prioridade máxima a seguir a Deus. E hoje dou graças a Deus, porque sei que a minha filha não vai crescer num lar como nós crescemos. Ela vai crescer num lar em que o exemplo vai estar lá. Porque nós temos noção disso, nós queremos muito que ela seja de Deus, que ela cresça, mas sabemos que só o nosso exemplo, só a nossa estrutura é que lhe pode trazer isso. Então, estamos seguros nisso. Estamos de volta aqui com o programa da Alemanha, nos minutos finais ou nos segundos finais deste programa. Eu coloco à sua disposição, mais uma vez, a nossa central de atendimento, 0176-847-87155, é a nossa central de WhatsApp, é gratuito, você pode mandar mensagem, pode ligar, de onde quer que você esteja. Se você tem um familiar internado, não temas, contate-nos, nós vamos lá visitá-lo de todo agrado, tá bom? Bom, domingo, amanhã, 8 da manhã, 3 da tarde, 18 horas, porém, em especial às 10 horas da manhã, nós teremos a reunião do encontro com Deus e da bênção para as famílias. Em Berlim, na nossa sede nacional, Schulstrasse, número 119, no bairro de Wedding, na Praça Leopoldplatz. Um desses 4 horários, em especial às 10 horas da manhã, nós teremos esse encontro. Aqui em Munique, onde eu me encontro, aqui você pode me ver aqui no salão da igreja, também um desses 4 horários, em especial também às 10 horas da manhã, e assim toda a Universal aqui na Alemanha. Zaystrasse, número 5, código postal 80797, no bairro de Schwabing West, próximo ao Olympia Park, ou em uma Universal aí próximo de si. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe.